E aí, turma, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos durante as aulas remotas, né, as aulas em casa. E aí, hoje nós vamos falar sobre Vargas e os governos provisórios e constitucional, que começa na página 268 do livro de vocês. Nós vimos na aula anterior o assunto o fim da República Velha, que era conhecido como Primeira República ou República do Café com Leite, que tinha forte participação dos coronéis, e a Revolução de 1930, que foi justamente a revolução ou o golpe militar que fez com que Getúlio Vargas chegasse ao poder do Brasil. Né? Perdeu a eleição, acusou que tinha acontecido fraude, e aí, com o apoio dos militares, ele chega ao poder em 1930. Chegando lá, a ideia de Getúlio Vargas, durante o seu governo provisório, provisório por quê? Que vai de 30 a 1934. Porque como ele foi contra a Constituição, né, chegou no poder sem ser por meios constitucionais, foi por meio de um golpe militar, então basicamente ele rasgou a Constituição que estava em vigor. Então por isso que chama-se de provisório, que vai ser do momento em que ele vai desrespeitar a Constituição até 1934, que vai ser quando ele vai criar uma nova Constituição. Então, o que foi que aconteceu entre esses 4 anos? O objetivo de Getúlio Vargas era diminuir a influência da política exercida pelos coronéis. E aí, o que acontece? Os governadores que venceram a eleição de 1930 para cada estado, eles vão ser substituídos por interventores federais. O que são os interventores? Vão ser militares da confiança de Getúlio Vargas, que ele vai colocar cada um desses militares no cargo lá de governador. Então ele vai começar a utilizar de práticas autoritárias. Né? Ou seja, a pessoa votou no governador para representar seu estado, mas aí quando Getúlio Vargas assumiu o poder, ele nomeia pessoas de sua confiança para substituir o governador, tá? De acordo com seus interesses. E aí, a partir disso, ele começa a gerar uma revolta, começa a gerar uma oposição muito forte entre as principais oligarquias dos outros estados, principalmente de São Paulo, tá? Outra coisa que Getúlio Vargas teve que fazer ao longo do seu governo foi resolver as crises econômicas resultantes da crise de 1929, né, que é a crise do capitalismo que teve lá nos Estados Unidos. Então, o café, que era o principal produto do Brasil, ele era vendido em 70% para os Estados Unidos. Quando teve a crise do capitalismo, os Estados Unidos deixaram de comprar o café do Brasil. E aí, para evitar que o preço do café fosse reduzido e que a economia cafeeira entrasse em crise, Getúlio Vargas comprou aproximadamente 14 milhões de sacas de café e queimou todas elas, para que o valor do café não fosse reduzido e a economia entrasse em crise. Tá? Além disso, Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e passou a intervir diretamente nas relações entre patrões e trabalhadores. A partir daí começam a surgir algumas leis trabalhistas que só vão entrar para a CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, a criação da carteira de trabalho e tal, isso lá na frente, na segunda parte de seu governo. Tá? Mas começa por aqui nessa época. E aí começa a intenção de criar uma nova Constituição Federal, mas vamos dizer que Getúlio Vargas não está com pressa, né, ainda de criar essa Constituição. Mas em 1932 ele já cria o Código Eleitoral, que vai mudar algumas legislações para quem podia ou não votar. Né? É instituído o voto secreto, antigamente não existia voto secreto, todo mundo sabia em quem votava, em quem o outro votava. E é criado o direito de voto às mulheres, né? Além de ser criada uma justiça eleitoral. Lembrando que o direito dos votos às mulheres acontece em 1932. Né? Mas Celina Guimarães, moçoroense, ela já havia votado antes de 1932. Beleza? Por isso que ela é conhecida como a primeira mulher a votar aqui no Brasil. Com o passar do tempo, ele começa a perseguir ainda mais os estados que são contra os seus poderes. Isso vai fazendo com que Getúlio Vargas ele centralize ainda mais o poder executivo nas suas mãos. Ele fecha o Congresso, fecha a Câmara dos Deputados e começa a agir cada vez mais de forma ditatorial, né, de forma autoritária. E aí, diante de todo esse cenário, ele resolve nomear um interventor para São Paulo que não era paulista, era de outra região.
E aí a população paulista de São Paulo vai ser totalmente contra a nomeação desse interventor e vai fazer duas pressões para Getúlio Vargas. Primeiro, nomear um paulista para o cargo de interventor federal, né? Nomear alguém de confiança dos paulistas e criar uma nova Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição. A única coisa que Getúlio Vargas faz é nomear esse interventor paulista. Para a Constituição, vamos dizer que ele não está com pressa ainda. E a partir disso começa a chamada Revolução Constitucional de 1932, que é quando o Estado de São Paulo organiza 33 mil homens armados para atacar a sede de Getúlio Vargas. Então fica basicamente Getúlio Vargas contra São Paulo. Um conflito que vai durar 3 meses e algumas mortes vão acontecer durante esse conflito. Mas no final das contas, o Estado de São Paulo vai perceber que a continuação daquele conflito não vai ser positivo para o seu Estado, porque aquilo vai fazer com que o Estado entre em crise. E o próprio Getúlio Vargas vai ver que aquilo não era favorável para o país, porque São Paulo é o maior centro econômico do Brasil, né? Então, destruir São Paulo não seria uma coisa positiva. E aí, em 1934, né, depois de 4 anos já de Getúlio Vargas no poder, é que ele cria uma nova Constituição, dando início ao governo constitucional que vai até 37. De antemão, esse governo de Getúlio Vargas, que reinicia em 34, ele deveria acabar em 38, quando seriam organizadas novas eleições. Só que isso não vai acontecer, mas vamos por partes. Durante o contexto desse governo constitucional que começa em 34, surgem 2 grupos políticos no Brasil. Os aliancistas, que tinham uma orientação política voltada para o comunismo, para o socialismo, para o anarquismo, né? E os integralistas, né, que tinham uma vertente política voltada mais para os regimes fascistas, né, regimes de Mussolini e de Hitler lá na Europa. E aí esses 2 grupos, eles vão ter uma rivalidade muito forte durante o governo de Vargas. Vargas, apesar de ter algumas políticas trabalhistas, né, voltadas para os interesses dos grupos da esquerda, algumas vezes ele vai firmar algumas parcerias com os integralistas, né, com o grupo fascista liderado por Plínio Salgado aqui no Brasil. Então Vargas sempre foi uma figura contraditória. Uma vez ele está de um lado, outra vez ele está do outro, né? Ele age de forma ditatorial, ele prende e persegue sua oposição, ele tortura muitas pessoas, envia algumas delas para campos de concentração nazista, mas de certa forma ele também trabalha para as pessoas mais pobres. Por isso que ele é uma figura emblemática na história do Brasil, né? Porque, enfim, uma pessoa muito complexa na nossa política. E aí, durante todo esse contexto, entre aliancistas, né, que vão ser as pessoas responsáveis por criar a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que tinha como líder o Luiz Carlos Prestes, e os integralistas, que vai ter como líder Plínio Salgado, tá? E aí, vai existir um movimento em 1935, que foi uma tentativa dos comunistas tomarem o poder no Brasil. Hoje em dia, a gente escuta muito falar de que os comunistas estão tentando tomar o poder, mas isso, de fato, nunca aconteceu. A ameaça mais perigosa, mais articulada, foi em 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, e isso foi totalmente desorganizado, rapidamente foi descoberto, e os principais líderes dessa tentativa foram presos, capturados, né, e alguns deles foram enviados para a Europa para viver em campos de concentração, tá? Alguns estados se reuniram, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Recife, né, Pernambuco no caso, tentaram fazer com que os militares que apoiassem o comunismo tomassem as bases de comando dos seus estados, mas o movimento ele foi reprimido. Luiz Carlos Prestes foi preso por Getúlio Vargas e viveu durante todo o governo de Getúlio Vargas em uma solitária. E a mulher de Getúlio Vargas, a mulher de Júlio Prestes, que era chamada de Olga Benário Prestes, ela foi enviada para um campo nazista, depois acabou sendo morta em uma câmara de gás, tá? Lembrando que essa Olga, ela estava grávida quando foi enviada, e ela teve sua filha no campo nazista. Inclusive a filha dela, Anita Prestes, ela estava em Mossoró um tempo desse, tá? Então, em 1937, quando Getúlio Vargas já deveria estar organizando
o processo eleitoral para criar uma nova eleição, já que ele iria sair do poder em 1938, ele inventa uma história de um plano Cohen, como se existisse uma nova tentativa dos comunistas tomarem o poder. Mas posteriormente descobriram que esse plano Cohen foi uma farsa criada por Getúlio Vargas, para que ele ainda continuasse no poder e não criasse uma nova Constituição. Então ele vai se utilizar dessa ideia, dessa estratégia, para dizer que se ele saísse do poder em 37, os comunistas poderiam tomar o poder em 38. Então, para que isso não acontecesse, ele resolve decretar um novo golpe de Estado e diz que não vai haver eleições, que ele vai continuar no poder. Tá? A partir disso começa o chamado O Estado Novo, né? Que é o período mais ditatorial, o período mais repressivo do governo de Getúlio Vargas, que vai até o ano de 1945. Mas sobre o Estado Novo nós vamos deixar esse assunto para a nossa próxima aula, beleza? Em relação a esse assunto, tem uma atividade na página 272 até a página 274, são 20 questões, tá? Comecem a ver um pouco sobre esse assunto e anotem todas as suas dúvidas, que mais tarde nós temos um encontro online via Zoom, beleza? Então, valeu, falou, é nóis!